Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Evangelho de Mateus. Vamos ler capítulo 7, a partir do versículo, a partir do 24, que diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Amém. Amados, o Senhor está mostrando aqui a diferença entre aquele que pratica a palavra do Senhor, ouve as palavras do Senhor e as pratica, e aquele que ouve, mas não pratica. Nós precisamos entender que a nossa vitória está em ouvirmos a palavra do Senhor e obedecer, praticá-la. Aqui ele fala bem claro que essa casa, ela vai sofrer também, como a outra, vai sofrer muitas tempestades, não é? Fala que vai cair a chuva, vai transbordar os rios, vai soprar os ventos, mas que nada disso vai fazer com que essa casa caia. Mas a outra não, a outra vai, quando vier o vento, quando vier a tempestade, ela vai cair. Então, se você realmente quer ser esta pessoa firme, posicionada, que vai suportar a tempestade, que vai suportar a crise, que vai suportar os ventos, rios, você precisa estar firmado no Senhor. É Ele que vai nos firmar, é dele que vem a nossa força. E muitas vezes a gente até está na igreja, não é? Vai à igreja, mas não tem uma comunhão plena com Deus, não tem um conhecimento, uma intimidade profunda com o Senhor. Lê a Bíblia, mas não obedece, não se atenta para o que ela fala. Muitas vezes lê a Bíblia, mas prefere fazer de acordo com a sua própria vontade. Lê a Bíblia, mas muitas vezes prefere dar ouvidos à voz do diabo ou à voz dos próprios pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Então nós temos que estar atentos, porque não basta só ler a Bíblia, não basta só ir à igreja. Nós precisamos ter o Senhor, nós precisamos ter obediência à sua palavra, nós precisamos praticar a sua palavra, ouvir a sua palavra. E quando a palavra disser algo, nós temos que acreditar que aquilo que a palavra está dizendo é a verdade. Por que a gente duvida? Às vezes você pensa assim: eu não dou conta, eu não sou capaz. Quando a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes você pensa assim: isso não tem jeito, não tem solução. Quando a palavra do Senhor fala: tudo é possível aquele que crê. Para Deus não há nada impossível. Então, comece a fazer esse exercício, comece a trabalhar com a sua própria mente, com o seu próprio coração, no sentido de observar se você tem se você realmente tem sido obediente à palavra, se você realmente tem vivido a palavra, porque talvez a sua amargura, a sua angústia, a sua depressão e os seus erros estão exatamente aí, porque você ouve a palavra, lê a palavra, mas não obedece e não pratica. E por não praticá-la, você vive atormentado, oprimido, com ataques constantes de insônia, de medo, de demônios, porque você não está afirmado na palavra. E é isso que o Senhor está falando para você. Se volte para a palavra de Deus, atente para a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus e não a sua própria voz. Ouça a palavra de Deus e não a voz do diabo. Ouça a palavra de Deus e não a voz do mundo. Amém? Que o Senhor abençoe você, sua família, sua casa. Que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.